está consciente do passado, do presente e do futuro. Você transcende essas três dimensões lógica, raciocinativa. Então vem de encontro com a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta aos benfeitores o que e não quem é Deus. Não é, ele é. Não é uma coisa, não é um objeto, não é a natureza, não é isso, não é aquilo. Ele é o ser. Ele é o eu sou. O existir. Tudo junto. Não separa isso aí. Presente, passado e futuro. Tudo. Na consciência, na percepção, não se tem limite de tempo e de espaço. Isso hoje a física quântica está demonstrando. Que não existe espaço. Porque espaço é uma questão raciocinativa. É uma sequência de acontecimentos em que você estabelece o que era passado, o que era presente, o que era futuro. Uma dimensão. É dimensão. Dimensão. Isso na chamada três dimensões, que é o que nós conhecemos, mas existe mais de três. Existem muitas outras dimensões que a nossa razão não alcança, só pela consciência. E a própria espiritualidade é isso aí. A mediunidade, ela está além do tempo e do espaço. Ela não se sujeita a esse enquadramento, eu chamo assim de geométrico, porque é o que dá altura, profundidade, largura. Sim. É espaço. Ela não se sujeita a isso. Agora é interessante não se sujeitar, a própria palavra que a gente usa, não se sujeitar. Porque a gente sempre, quando fala que a gente ainda esses dias estava conversando com um senhor aí sobre a existência de Deus, ele diz, não, mas Deus é o Pai e nós temos que pensar como Ele pensa. Eu disse, cara, dá uma paradinha por aí. Porque nós pensar como Ele é pretensão demais. Está muito longe de distância. Pretensão. Nós não temos estrutura para isso. Nós ainda somos um bebê de berço, ainda nós não estamos nem vendo as coisas perfeitamente na sua forma. Pô, vamos pensar ainda, pô. Como ele pensa? Não dá, não tem cabimento. Não tem como. Não vamos chegar lá. Eu acho que precisamos crescer muito, e muito. Não fisicamente, não intelectualmente, não a nível de conhecimento, mas a nível de consciência é que nos aproximamos dele. É uma tentativa. E como é que se tem essa consciência? Como é que se adquire essa consciência? Isso é o que eu chamaria de a minha estrutura espiritual. Eu sou consciente, não eu, o Rui, mas eu, o espírito no Rui. Essa espiritualidade do Rui hoje, mas que não foi Rui antes, e que não vai ser o Rui no futuro, e que tem o nome de Rui aqui e agora, nesse espaço, como nós já falamos, de tempo, de existência, não é isso. Ele não é isso. Ele é muito mais. Ele é a imagem e semelhança desse ser superior que nós chamamos. Essa questão da imagem e semelhança também ela se torna relativa. Não é a imagem e semelhança física. Mas aí é que vem o ponto espiritual. É justamente nesse ponto da imagem e semelhança que existe uma confusão muito grande em fazer com um Deus nominal. Isso. Ou antropomorfo. Isso. É isso aí. É isso que se faz com a razão. A razão estabelece isso. A maneira de se pensar que se estabelece essa forma. Mas a consciência não. Pela consciência você não humaniza ele. Você não te humaniza, porque você está além da humanidade. E quando nós estamos além da humanidade, muita gente, nós estamos somos deuses. Olha, pensando, é para lá que nós caminhamos, mas ainda não somos.
Estamos muito longe. O nosso caminho ainda é pequeno. Dentro desse mundo de provas e expiações, que está chegando a uma época de regeneração, essa assertiva de Paulo de Tarso, que vós sois deuses e seremos, não é nesse mundo. E não. Muito menos desse mundo que será de regeneração. Não vai ser nesse ainda. Não é nesse. Pensamos, aí que está, usamos a lógica para pensarmos assim, porque isso é uma esperança. Essa maneira de se pensar leva a uma esperança de um mundo melhor e mais perfeito, porque senão não se chega. E ainda dentro da filosofia, como é que a gente pode entender os sofrimentos que todo ser humano passa, sem exceção? É o que eu outro dia estava falando. Se Deus é amável, Ele não pode nos criar maldade. Porque quem ama não comete mal. A gente se matou por amor. Isso é ignorância. Isso é ignorância total. Seria paixão. É que é uma doença. Sim. A paixão é doença. Sem dúvida. Né? Então ele mata. Porque doente ele mata. E não está na sua saúde perfeita. Então ele mata. E pensando assim, a gente vê que o amor não é simplesmente não ser mal. É o que você faz com você mesmo, com isso. Então, eu sou amorável, eu sou amável, sim. Então exerça. O amor é isso aí. É ação. Não é sofrimento, é ação. O sofrimento está quando se pratica, se exerce essa condição errada, vamos dizer, erro, dentro do erro. Porque se você vai pela consciência, a consciência não lhe engana, a percepção não lhe engana. Então você não comete erros. O que comete erros em você é só a lógica. É só a razão é que lhe engana. Por quê? Porque na razão nós estamos baseados em 5 princípios. A visão, o tato, o sabor, as cores, a audição. São 5 sentidos que todos os 5 nos enganam. Agora, como é que nós vamos tirar um raciocínio de algo que nos engana corretamente? Não tem como. E erro é esse engano. O mal é esse erro. O errar. Se você toma como base algo já errado, você vai continuar errando. Mas essa questão de errar, ela não transforma... Agora vamos ver agora. O sofrimento, ele tem alguns aspectos psicológicos, vamos chamar de psíquico-emocional. Vamos chamar assim porque eu vou dividir o emocional do psíquico. O sofrimento, muitas vezes, é uma concepção que você tem na afetividade. No como se relacionar com isso ou com aquele. Não é verdade? Sim. Então, dependendo disso, se você já vai com um engano na sua estrutura de pensamento, na sua estrutura lógica, o que você vai fazer? Você vai fazer coisa errada. Mas se existe um erro, ele não leva a meditar e ter a consciência de ter acerto? Se você tiver consciência do seu erro, mas muitas pessoas não têm consciência do erro. Ele está errando e errado por não ter consciência, por não ter refletido sobre o fato. Eu chamaria de fenômeno, porque fato é uma coisa que é passageira, mas fenômeno não é. Fenômeno está em tudo que acontece. Como você olha os seus acontecimentos, dependendo da lógica que você usa para a interpretação, você vai errar ou não.